Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, gostaria de cumprimentar os nossos queridos amigos que nos acompanham pelos raios invisíveis da comunicação virtual, por meio da página da nossa abençoada instituição, a Irmã Sheila. Gostaria de cumprimentar Péricles, Paulo, em nome de quem eu também saúdo todos os trabalhadores e organizadores deste evento, especialmente a pós-juventude. Gostaria de cumprimentar o meu amigo e meu irmão Flávio Neri e dizer que não tenho palavras para expressar as considerações elogiosas e as referências que ele teceu aí a nosso respeito. Flávio é muito gentil, como vocês puderam ver, e no jeito jovial e agradável, ele encanta, seduz e arrebata multidões com a sua oratória, com a sua capacidade de comunicação. Ele falou muito da humildade franciscana, mas ele que deu aqui um exemplo de humildade, né? Porque na sua generosidade, ele se colocou numa condição de um trabalhador dedicado, enaltecendo aquele que nos fala, e que, na verdade, essas considerações partem muito mais do seu nobre coração, da sua gentileza, do que da minha descolorida atividade como orador espírita. Gostaria de cumprimentar, desencarnou já? O nosso amigo Armando Luiz, que eu acho que ficou tão musical que está espiritualizado demais, mas cuja sensibilidade artística encanta tanta gente, emociona tanta gente, não tendo oportunidade no dia de hoje, mas em outras oportunidades já tive a alegria de poder vê-lo nos emocionando, e faço das palavras do meu amigo Flávio as minhas também. Ele é um artista que tanto sensibiliza as multidões e que fico muito gratificado. O Raciocínio dos Espíritas está de olho nele, felizmente por conta da minha vida atribulada e de algumas... A semelhança do Flávio também. Ainda não viabilizamos alguns compromissos que estamos aqui em projeto, especialmente para 2018, mas isso vai sair, viu? Gostaria de também antecipar, antes das minhas considerações, que peço a compreensão e a licença de alguns dos corações amigos, porque após a nossa exposição e mais tarde as perguntas, em cujo momento irei dividir o tempo com meu amigo e confrade de tarefa, peço licença para depois me deslocar, uma vez que a gente tem uma atividade doutrinária às 17h30 em uma outra casa. E aí, para não desencarnar de infarto, é interessante o pessoal que está me acompanhando já está de aviso de antemão. E eu lamento profundamente porque eu adoro o encerramento por conta do bate-papo, do diálogo. Talvez seja a parte mais interessante porque é o contato humano, a escuta de alguns depoimentos, de alguns relatos, o feedback de alguns, né, os projetos que vêm por vindouramente, o agendamento de outros eventos, né, a combinação de outras atividades. Infelizmente, no dia de hoje, eu que saio perdendo. Dito isso, iremos começar. A psicologia é conhecida como a ciência do subjetivo, da experiência subjetiva. E aí já existe um contrassenso, uma aparente contradição. Porque ciência tem a ver com algo que diz respeito a um caráter objetivo, que pode ser repetido, replicado, reproduzido, a fim de ter o status de ciência, a fim de ter um método ou uma metodologia que possa ser repetida e que possa passar pela averiguação e pela confirmação científica, que dá um caráter consensual no âmbito objetivo e que extrapola as opiniões pessoais, as idiosincrasias e as experiências pessoais, que nem sempre têm o status de ciência. A psicologia parece já começar na sua estruturação de ciência do comportamento como ciência do subjetivo, o que é um aparente paradoxo. Porque tudo aquilo que é do subjetivo nem sempre pode ser confirmado, replicado, reproduzido, nem sempre pode ser repetido, pelo menos nos moldes estritos das ciências naturais. É por essa razão que no âmbito comportamental, não apenas da psicologia, mas da psiquiatria, da psicanálise e de outras doutrinas do comportamento, o comportamento humano e o desafio de entender o ser humano continua sendo muito complexo.
aliás, insolvável até hoje. Não solucionado. Ainda o ser humano é o maior desafio do próprio ser humano. E é por essa razão que os anos se dobram sobre os anos. É por essa razão que não há uma ciência consensual de comportamento, mas há teorias e enfoques os mais variados para tentar entender e dar conta da complexidade do ser humano. Carl Gustav Jung, numa das suas obras clássicas chamada A Prática da Psicoterapia, tentando sistematizar o que seria de caráter científico da abordagem psicológica, vai dizer, utilizando uma espécie de argumentação aristotélica, porque Aristóteles, na sua análise das categorias universais, costumava dizer, e ele dá o exemplo do próprio Aristóteles, uma cadeira nunca é a cadeira que nós vimos, mas senão a representação mental da cadeira que eu faço. O que significa dizer que cada um de nós, quando olha a cadeira, não olha verdadeiramente a cadeira, mas faz uma representação mental da própria cadeira e cada um guarda, portanto, psiquicamente, baseado naquilo que percebe no seu aparato sensório perceptivo, a estruturação, a construção simbólica que elaborou daquilo que viu e nem sempre é compatível com o mundo real. Por essa razão, a experiência subjetiva quase sempre, diante de uma mesma realidade, dá enfoques os mais diferentes. E isso no âmbito de qualquer ciência. Nós pegamos as ciências jurídicas, nós temos um crime, o relato das testemunhas, e cada testemunha, ou cada pessoa que acompanhou o crime, pode relatar, de acordo com a sua emoção, pode expor os fatos, dando uma ênfase, e aquele que ouve parece, a princípio pode parecer, que estão falando de assuntos ou de fenômenos diferentes, mas é porque cada um percebeu, com o seu simbólico, com a sua emoção, e com a sua bagagem, através da qual ele internaliza a sua lente, que internaliza os fenômenos que vê, ou seja, o mesmo fenômeno pode ser aprendido e internalizado de maneira diferente, ainda que tenha sido visto de forma igual. Jung vai utilizar esse argumento aristotélico para dizer que, embora cada um veja uma cadeira, de maneira geral, e aqui nós estamos aqui adentrando-nos nas particularidades, por exemplo, uma distorção da sensopercepção da realidade, mas de maneira geral, todos veem uma cadeira. Ainda que a cadeira, na representação mental de cada um, não seja idêntica, seja diferente, mas todos veem uma cadeira e formam aquilo que concebe de cadeira no mundo mental. Jung vai dizer que a psicologia, embora seja uma ciência do subjetivo, de examinar aquilo que é de mais particular na criatura, se não tivesse um mínimo de elemento objetivo para poder entender um padrão geral ou dar conta de entender o ser humano a partir do subjetivo, não conseguiria ter o status de ciência e, o que é mais grave, não serviria para nada. Não teria caráter de utilidade para ninguém. Porque se cada criatura tem o seu caráter particular e não dá para entender de maneira objetiva, ainda que a medida do objetivo seja menor do que as ciências exatas, se não dá para, na análise da particularidade, da singularidade do subjetivo, retirar elementos objetivos, a ciência psicológica não seria ciência e, o que é pior, não serviria para nada, porque cada pessoa teria a sua própria experiência e a experiência do outro não me ajudaria em coisa nenhuma. Essa seria a sua conclusão. Por isso ele vai dizer que, embora o caráter subjetivo de todo discurso humano, e todo discurso humano é uma confissão, o nosso amigo Flávio fez isso aqui com maestria, inclusive elucidando, legendando, todo discurso humano é uma confissão. Ele explicou muito bem isso aqui. Mas, ao mesmo tempo que tem um caráter todo pessoal, nós podemos retirar elementos que são gerais e que servem para todos nós. Falando de maneira mais simples, de maneira mais popular, alguém que está em depressão, a depressão tem um caráter único para cada pessoa, porque tem as suas tintas particulares, nenhuma depressão é igual à outra. Mas há sintomas gerais que configuram o quadro conhecido como depressão e que, de alguma forma, identifica todas as pessoas nesse mesmo quadro, nessa mesma entidade nosológica, nessa mesma entidade clínica. Esse desafio do que é subjetivo e do que é objetivo faz parte das especulações dos melhores pensadores da ciência do comportamento. Não é à toa que as ciências cognitivas atualmente, desde Aaron Beck no século XX, até Chomsky e outros,
os grandes teóricos das ciências cognitivas chegam à conclusão que as crenças que você guarda, eu estou falando de maneira bem superficial, bem simples, se alguém aqui for da área de alguma ciência cognitiva, me perdoe simplificar as coisas. Eu sei que é mais complexo, mas as crenças que você guarda ditam a sua realidade ao redor. E de alguma forma estabelece o seu comportamento e o seu modo de viver. As ciências cognitivas vão dizer, e é todo um processo, é toda uma abordagem a respeito das crenças, né? A gente pode dizer que inclusive que é as ciências das crenças, especialmente as terapêuticas cognitivas e cognitivo-comportamentais, enfatizando a ideia ou a presença das crenças no psiquismo humano, a ponto de alguns autores dizerem que são as crenças que produzem os pensamentos. Nós pensamos, não estou dizendo que eu estou concordando totalmente com isso, mas é a mentalidade, subordinado às crenças, que são uma espécie de programação, vou falar em linguagem de computador, uma espécie de programação, uma espécie de chip instalado no mundo íntimo da criatura, que foi construído para as terapêuticas acadêmicas ao longo da história de vida, na bagagem do sujeito, na história familiar, na vida infantil, especialmente para essa mentalidade. Você é, portanto, dentro dessa mentalidade, aquilo que você crê. E de acordo com o que você crê, que você concebe, você de alguma forma pensa, sente e se comporta. Essa mais ou menos é a ideia. De alguma forma, corroborando essa tese, quando nós vemos as investigações da física quântica, desde o modelo que se rompeu da física newtoniana clássica do passado até as grandes especulações de Heisenberg, de Niels Bohr, de Planck, os grandes teóricos, alguns dos quais avançaram para além daquilo que Einstein imaginou nas teorias da física da relatividade restrita geral, para desembocar na desconstrução da matéria, na física nuclear e, sobretudo, no modelo quântico que nós conhecemos ainda não totalmente resolvido e esgotado, vão dizer os grandes estudiosos da física quântica que o observador interfere no fenômeno que é observado. Pegando experiências materiais de nêutrons, prótons, elétrons e mais tarde partículas subatômicas, quarks, top quarks e outras partículas que nem massa têm. E embora sejam matéria, é uma matéria concebida por cálculos matemáticos, porque nem microscópio eletrônico conseguem ser percebidas, mas são concebidas por cálculos. Esses estudiosos percebem que, a depender da postura do investigador examinando as lâminas magnéticas das partículas, especialmente o fenômeno da partícula dual, ora se comportando como onda, ora se comportando como partícula, o observador interfere no fenômeno quântico a nível subatômico. O que, de alguma forma, gera a especulação de que, se eu interfiro na matéria quântica, que é a matéria constitutiva da matéria mais densa que nós percebemos, eu estou, de alguma forma, interferindo no mundo material, sem o perceber com o meu psiquismo, já que a matéria compacta que nós estamos vendo não é tão compacta assim, porque está o tempo todo irradiando, vibrando, só que os nossos olhos não conseguem perceber. Eu estou o tempo todo interferindo na matéria, o que significa dizer, concluem os físicos quânticos, na mecânica quântica, que a depender da postura do observador, o mundo material se comporta de maneira diferente. O observador, portanto, também é observado pelo objeto que observa. Eu sei que é de endoidar, mas é por aí mesmo. Bom, tudo isso para dizer que essas colocações resultaram na chamada ciência do comportamento, porque o modelo quântico também interferiu, já que a física sempre foi a referência máxima dos modelos de ciência para que as ciências humanas copiassem, sempre foi um modelo hard de ciência, assim foi com a física do século XVIII e XIX, assim foi com a física do modelo quântico, as ciências do comportamento, bebendo da fonte da física, também tiveram que mudar algumas bases e chegaram à conclusão que, a depender do tipo de postura que você tenha com o mundo, as coisas parecem diferentes para um lado ou para o outro, a partir da forma como você enxerga as coisas. E o que significa dizer que a sua postura perante as coisas afeta não apenas o seu modo de ver, mas o seu modo de se comportar e os resultados que se sucederão sem que você se dê conta praticamente. Aquilo que você alimenta no mundo mental e que predomina acaba, sem você saber, ditando a sua realidade ao redor. É claro que não é uma teoria superficial, rasa, uma autoajuda rasa,
uma colocação superficial de dizer você pensa e tem imediatamente. Não necessariamente você tem imediatamente aquilo que você pensa numa leitura muito rápida, não é isso. Mas aquilo que você alimenta a respeito de você mesmo, a respeito do mundo que o cerca, sem você se dar conta, acaba produzindo aquilo que você deseja. Porque o desejo tem um poder extraordinário no mundo mental, mas no mundo também material. Jesus, o homem de Nazaré, havia estabelecido: pede e obtereis. Batei na porta e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. E essa leitura foi, de alguma forma, recebida em vários enfoques, a leitura da palavra do Mestre, não apenas do ponto de vista psíquico, mas do ponto de vista também da lei de causa e efeito. Tudo que eu peço no universo, no sentido de tudo aquilo que eu desencadeio, causa, gera os efeitos correspondentes daquilo que eu queria ou daquilo que eu quis produzir. Eu produzi com a minha conduta, causa e efeito, gera os fenômenos correspondentes, pede e obtereis, mas, sobretudo, também, essa leitura pode ser considerada uma excelência, valorização do poder do desejo. Tudo que eu desejo, até porque o comportamento que gera os efeitos das causas que eu desencadeio começou no mundo psíquico, no mundo mental, naquilo que eu alimentei, ou naquilo que predominou em meu mundo mental e que ditou a minha realidade e que produziu o meu comportamento. Lord Byron costumava dizer, o poeta britânico, tudo aquilo que existe ao meu redor, um dia foi uma ideia, um dia passou pela cabeça de alguém. Um dia foi apenas um pensamento. Toda a realidade concreta que me rodeia, um dia passou pelo psiquismo. E essa é uma realidade insofismável. A verdade é que 18 séculos depois, Allan Kardec, resgatando o pensamento de Jesus, retirando das entranhas da masmorra medieval, onde a palavra do Mestre ficou enclausurada, e em alguns aspectos distorcida e deformada, ao sabor dos interesses de todas as épocas, Allan Kardec teve a tarefa de desentranhar a mensagem do Mestre, retirá-la na sua pureza, oferecer além da gangue da pedra bruta o diamante que era escondido ao longo da tradição medieval e que não foi percebida, para recuperá-la em regime integral, fazendo aquilo que Lutero sonhou, mas que não conseguiu, o retorno, a reforma, no sentido de reformar ao cristianismo original, assessorado pelos espíritos, em uma época que também era favorável, porque na época de Lutero não era possível, para, em pleno século XIX, voltar à questão. E há um texto de Allan Kardec que eu reputo de muita importância e me parece um tanto despercebido. O texto está no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é desse mundo, chamado O Ponto de Vista. E sem nós sabermos, Allan Kardec antecipou todas essas questões que eu enunciei aqui, da física quântica, da psicologia cognitiva, das teorias cognitivas em geral, das grandes mentalidades psicológicas, psicossomáticas, antecipou Carl Gustav Jung em quase 100 anos, antecipou Sigmund Freud há quase 50 anos, já que a obra da psicanálise inaugura com a publicação da interpretação dos sonhos em 1900, mesmo ano em que Nietzsche havia morrido de demência. É natural que Allan Kardec antecipa tudo isso numa linguagem muito mais simples, muito mais clara, muito mais acessível, muito mais compreensível, num jargão que não é técnico, no texto que eu recomendo àqueles que quiserem depois examinar esse texto chamado O Ponto de Vista. E Allan Kardec nesse texto vai dizer: a forma de encarar a vida terrena afeta profundamente o nosso comportamento. A depender de como você encara o mundo material e a sua vida física, isso afeta a sua forma de se comportar. Afeta e dita o tipo de vida que você vai levar, o estilo de vida que você vai ter, a depender de como você encare a vida terrena. E ele continua dizendo, pelo simples fato do indivíduo duvidar de alguma coisa que continue após a vida material, pelo simples fato de temer ou de oscilar a respeito de uma possibilidade de vida futura, faz com que o homem se concentre na vida terrena. Pelo simples fato de ter dúvidas a respeito de uma possível imortalidade, o homem dirige, diz Allan Kardec, ipsiliteris, dirige o seu pensamento na vida material, de tal forma que se torna fixado na vida material. E isso contribui, resultando nos seus comportamentos correspondentes. E Kardec, inclusive, utiliza uma metáfora. Se você se colocar em um ângulo ou em outro,
você vai ver as coisas do ângulo em que você se colocou. Se você viaja por um local de avião ou de carro, você vai ter perspectivas diferentes. Se você passa por essa região, por exemplo, do bairro da Pituba, da Avenida Paulo VI, de helicóptero, você vai ver, por exemplo, a Irmã Sheila bem afastado. Se você vai se aproximando, você vai ver com um enfoque mais perto, mais próximo. O nosso enfoque de enfocar, de focalizar, segundo as câmeras fotográficas, de aumentar a luz, de aumentar o ISO, a abertura, a velocidade do obturador, de dar qualidade em relação a algum enfoque, de enfatizar um aspecto de visão, a depender de onde você se coloca na vida, vai, de alguma forma, estabelecer as suas prioridades e a sua forma de se comportar. Em outras palavras, é isso que Allan Kardec coloca. E ele vai falar sobre o materialismo, dizendo que o materialista, se concentrando na vida terrena, acaba produzindo... Kardec está falando em termos gerais. Eu sei que há materialistas do bem, materialistas que são homens de bem, pessoas éticas, humanistas, mas, de maneira geral, a lógica materialista faz com que o indivíduo se concentre naquilo que ele vê, naquilo que ele percebe, porque é a sua única realidade. E a coerência natural, o resultado natural, por um silogismo filosófico e lógico, é resultar numa vida egotista, ególatra, apegada, sensorial, sem nenhuma preocupação com o próximo, concentrando-se na vida terrena a ponto de Allan Kardec comparar com uma criança, porque a criança só vê os seus brinquedos. E a vida dela é aqueles brinquedos sem conseguir extrapolar esse tipo de pensamento. Da mesma forma que a criança, em determinadas fases, como dizia Freud, acha que a mãe é uma espécie de apêndice seu, está ali para servi-lo. É o trauma da psicanálise, né? Quando a criança cresce e percebe que a mãe não está... Aliás, ninguém está para servir exclusivamente a ele ou a ela. Então, essa ideia, alguns adultos estão na fase adulta, mas ainda não superaram essa fase infantil. Continuam achando que a mãe, ou deslocam isso para o mundo, achando que o mundo está aí para lhe servir. Mas, à semelhança de uma criança, Allan Kardec vai dizer, o materialista elabora de tal forma e dá uma visão de tal forma as coisas que tudo na vida material lhe parece gigantesco. Tudo aumenta de proporção. Alguns incidentes durante a vida tomam uma proporção muito grande. Alguns pequenos aborrecimentos geram nele uma reação desproporcional. Algumas perdas e danos, é até nome de filme, né? Algumas perdas e danos que abatem o indivíduo é insuportável de digerir, porque é a única coisa que ele tem, é a única coisa que ele valoriza. E isso afeta profundamente o seu modo de viver. Kardec vai dizer, pelo modo de encarar a vida terrena, e a depender de como ele vê a vida futura, principalmente com elementos palpáveis, ele olha a vida terrena como sendo uma passagem que tem alguns dissabores, alguns insucessos, mas as coisas tomam um enfoque diferente. Ele vê as coisas sob um prisma diferente. As coisas não o incomodam tanto. Os aborrecimentos da vida não o perturbam tanto. Porque a forma que ele encara as coisas estão aí como estão, mas ele valoriza de uma outra forma, a ponto de não perturbá-lo, a ponto de ele não dar o valor que elas não têm. E isso é extraordinário, porque esse texto de Allan Kardec é de uma psicologia, de uma abordagem heurística e hermenêutica, de uma interpretação fantástica e de um cunho psicológico extraordinário. Vai dizer que essa é a chave para encarar a vida. Se o indivíduo tem elaborado no seu pensamento de maneira consistente a noção da vida espiritual, as coisas da terra tomam um rumo diferente. E o que é mais importante, ele se comporta de uma maneira diferente. O que significa dizer que não é apenas compreensão intelectual. Nosso Flávio está aqui comentando que... Deve ser obsessor. Nosso Flávio estava aqui comentando que às vezes nós sabemos, conhecemos, mas não vivemos, não sentimos. Porque é essa ambivalência. Não estou me referindo aqui a apenas o conhecer, mas o sentir, o ter noção patente, como diz Allan Kardec, real, a ponto de ter a sua vida ditada por aquilo em que acredita e por aquilo em que é fiel. A psicanálise costuma dizer de maneira pessimista que o mundo e a vida material é uma sucessão de perdas. É uma sucessão de perdas. Na visão freudiana, você nasce, passa pela infância,
perde a infância, perde a vida infantil, perde mais tarde a figura ingênua e romântica dos pais, que perde no sentido simbólico da palavra, mais tarde perde fisicamente mesmo, pela desencarnação, perde mais tarde a juventude e a adolescência, perde mais tarde a vida adulta para a idade avançada, perde a saúde, a vida material, dizem os psicanalistas, porque a visão freudiana é considerada um tanto pessimista, a vida material é uma contagem cronológica, uma contagem regressiva, aliás, em função das perdas, que caminha para a destruição e aniquilamento. O Espírito Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer: se você olhar a vida apenas com os olhos da carne, você vai perceber que tudo que você olha ou está morto ou vai morrer. Que negócio, né? Um negócio que precisa de lítio na veia, né? Alguma fluoxetina, alguma coisa assim para dar um ânimo, porque sertralina, Depakote, que aí vai aumentando, né, o nível, né? Citalopram que estão na moda. Enfim, são essa visão. Mas a visão material resulta nessa conclusão pessimista, que tudo no mundo está caminhando para a destruição, para o aniquilamento, para a transformação molecular, para o envelhecimento e para a morte. Essa é a visão materialista. E é por isso que a gente vê até intelectuais de mão cheia por aí, que tem uma visão apenas estrita do ponto de vista material, com conclusões filosóficas tão pessimistas. Pessoas admiráveis que estão aí na mídia, pessoas que são realmente brilhantes, mas que lhe falta a visão imortalista de uma maneira consistente, madura, até porque alguns deles têm preconceito contra a religião, em função da imagem, do estereótipo de religião medieval, ortodoxa do passado. Então, essa ideia que Allan Kardec desenvolve no item O Ponto de Vista, vai nos dar uma ideia fenomenal a respeito da vida que a gente leva. Mas, sobretudo, vai nos dizer que na visão espírita a coisa é diferente. Na visão espírita, nós não estamos vivendo uma sucessão de perdas e de danos. Não estamos vivendo uma coletânea de transformação, de perda e de destruição. A visão espírita é totalmente otimista, porque já começa do pressuposto que a vida não é uma bênção que começa e termina no caos, mas é uma experiência que vai te levar à plenitude permanente. A vida física, na visão espírita, é uma experiência evolutiva, não de perdas e de danos, porque a gente não se concentra na vida material, embora a vida material seja importante, mas no sentido de olhar a vida não daqui para lá, mas de cá para aqui. O que significa dizer que na visão espírita, no escopo espírita, a vida orgânica, a vida material, é uma viagem que não começa na vida material. Nós partimos de uma outra origem, apenas iniciamos uma etapa que não começou aqui agora, mas já viemos para cá com o objetivo de voltar para a vida permanente. O que significa dizer que enquanto o ser precisa estar na carne, ele é um peregrino temporário da vida verdadeira. Mas o objetivo é se tornar permanente na vida incorpórea, porque não é uma vida imaterial. O mundo espiritual é também feito de matéria, só que é uma matéria fluídica, só que é uma vida incorpórea. Enquanto o espírito é errante entre uma encarnação e outra, ele é peregrino da vida espiritual, mas todo o objetivo é para ele ficar permanentemente na vida espiritual. O que significa dizer que, em vez de ter perdas, ele tem possibilidade de ganhos maiores, onde a vida física pode ser trabalhada de maneira plena, de maneira feliz, de maneira em plenitude, mas que não se concentra ou não se enriquece apenas em si mesma, mas colabora com valores que vão deixá-lo em paz durante a vida física, mas, sobretudo, ele vai carregá-los para além da vida material. O que significa dizer também que, na visão espírita, esse olhar verdadeiro nos faz antever a vida espiritual e, em vez de se preparar para a vida espiritual, viver a vida espiritual enquanto estamos no corpo. Já que a vida é uma só, em duas faces, a vida material mais densa e a vida material menos densa. A vida da matéria na carne e a vida da matéria sem carne. Mas são duas faces de uma mesma realidade. E o objetivo é termos uma vida de espírito na carne. Ainda que tendo também as experiências da carne. Esse é o desafio da nossa experiência material.
A verdade é que quando nós olhamos sob esse enfoque, as coisas mudam de cenário. A vida material assume uma outra proporção, um outro simbólico, uma outra interpretação. E o que é mais interessante é que o mal passa também a ter um caráter transitório, temporário, porque só o bem é de duração eterna. As experiências negativas são incidentes de percurso. Eu tenho certeza que depois de acabar esse evento, depois de uma brilhante consideração do meu amigo, depois das nossas considerações, das perguntas, alguém vai sair daqui, vai topar em alguma coisa, vai acontecer alguma coisa desagradável, vai dizer, eu sabia! E vai esquecer de tudo. Que passou a tarde toda rindo, que foi uma bênção, e o resto do dia vai passar mal-humorado porque tomou uma topada, porque caiu no chão, porque teve um incidente. Topar é acidente de percurso. E o indivíduo valoriza mais a topada do que o caminho. Nós valorizamos mais o defeito, as perturbações. Assim são nas relações. A pessoa passa uma vida inteira com alguém, 50 anos, a pessoa erra uma coisa, não presta mais. E nada mais presta, como se a pessoa fosse um robô que não pudesse errar, que não pudesse se equivocar. E mais do que isso, nós nos contaminamos com o mal, valorizando o mal e aumentando o mal, através da produção do pensamento que temos a respeito do mal. André Luiz tem uma frase que ele vai dizer: tem cuidado em examinar o mal alheio. Porque a depender de como você examina o mal alheio, se você examinar excessivamente o mal alheio, você mergulha de tal forma que daqui a pouco você vai estar também praticando o mal alheio. Fazendo as mesmas coisas que você condena, ou com as quais você se contamina. Raros são os indivíduos hoje na Terra que têm estrutura emocional para ficar contemplando o mal dos outros sem se contaminar, sem se envolver. Me permitam dizer que na minha profissão, mergulhando tanto em histórias humanas, e é natural, me permitam dizer, que na minha profissão, quase sempre, se não sempre, eu acolho demandas que não são assim, ó, eu venho aqui para dizer como eu sou feliz. Sabe, meu casamento foi venturoso, eu estou com prosperidade financeira, porque a psicoterapia lida com demandas, em função de demandas. E a questão não é ter demandas ou ter demônios internos, porque eu também tenho os meus. Mas eu fico meditando, e durante muito tempo fiquei meditando sobre esse mergulho nas sombras alheias. E fico pensando que nós nem mergulhamos totalmente em nossas sombras. Não é à toa que a misericórdia divina bloqueia parte do nosso passado. O Flávio aqui comentou sobre experiências regressivas, e em alguns momentos a gente tem experiências regressivas, e ainda assim são recortes daquilo que a gente foi. Se a gente tivesse a leitura integral, a gente não suportaria. A gente tem flashes, cenas que a gente se vê. Porque senão a gente não aguentaria nem o mal de nós mesmos. Então, pensando sobre isso, eu fico pensando quantas vezes na minha prática profissional, ouvindo demandas que são semelhantes às minhas, não quero dizer que as demandas alheias são indiferentes a mim, muitas vezes tive que me trabalhar para não também alimentar aquilo que eu via no outro, para poder ajudar o outro. Recordo-me profundamente que no início da minha atividade profissional, eu atendi um caso que eu não conseguia digerir inicialmente. Porque era um caso de alguém que teve uma história pregressa, na atual encarnação, né, durante a juventude, de não apenas de excessos, mas de crimes sexuais. De coisas muito bárbaras sexualmente falando. Não se trata aqui de um esbórnia, como o Flávio falou, de uma vida promíscua. Era realmente coisas pesadas, de indignidade alheia, de humilhação alheia. E eu me lembro que no início, e a pessoa relatava do quanto ele viveu aquilo num transtorno de personalidade muito severo. E eu dizia para o meu supervisor, eu não consigo atender alguém se eu não tiver algum tipo de empatia. Eu prefiro encaminhar alguém. Eu tenho que ter algum tipo de empatia, porque se eu não tiver esses olhos da empatia, eu não consigo acreditar na evolução alheia. E eu trabalhei muito, eu me lembro que o meu supervisor me ajudou muito na época a tentar olhar e encontrar qualidades naquele ser humano. Que tem. A partir dali, eu consegui ter afeto por ele e entender as razões dele. Não concordar com os crimes que ele praticou, mas entender as razões dele. E aquilo foi um exemplo para mim, porque eu era recém-formado.
E aquilo foi muito importante para mim, naquele início de atividade profissional. A ideia, portanto, que a gente faz da vida futura afeta profundamente o nosso presente. Os olhos que contemplam o mal ou o bem devem se fortalecer no bem para conseguir examinar o mal, ajudar o mal e passar adiante. Joana de Anjos vai dizer: ajuda a todos, mas seleciona as tuas companhias, porque ninguém na terra é tão puro que não se possa contaminar. E toda pessoa que desce ao pântano para ajudar tem perigo de sujar os pés. Tem cuidado. Hein? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ajuda tanto quanto puderes, e faz tudo em prol do próximo. Ajuda ao máximo que puderes o próximo. Mas seleciona bem as tuas companhias. Porque ninguém na terra é tão puro que não se possa contaminar. Então é mais ou menos essa ideia que nós devemos ter. Os olhos que examinam o mal têm que estar preparados. Do contrário, é melhor não contemplar muito e não examinar muito o mal. Se você não tem estrutura, não examine, não se fixe muito no mal. Porque, do contrário, você também vai se tornar mal, adjetivo. Agora, se você tiver os olhos do amor, você olha o mal e vê a possibilidade do bem em toda parte. Notem bem, eu já falei isso aqui. A gente vê, por exemplo, alguém que comete crimes hediondos, traficante de drogas, que mata, etc. A gente vê isso na mídia, né? Aí a mãe da criatura é entrevistada, aí a mãe diz assim: ó, meu filho fez muita coisa errada, mas no fundo ele é um rapaz bom. E é mesmo, porque ela tem os olhos do amor. Nós queremos pena de morte, queremos destruição, queremos que mate o que a gente não ama. Quando a gente conseguir amar, a gente vai ver potencialidades no indivíduo. Públio Lentulus, citado aqui, foi abordado por Jesus na sua época. Jesus olhou para ele e já viu Emmanuel, 1500 anos depois, como padre Manuel da Nóbrega. Então, Jesus olha a criatura e não vê aquilo que a criatura é, mas aquilo que a criatura pode ser. Os olhos do amor, ver além. Ver as potencialidades. Esses são os olhos do amor. Os olhos de Jesus. Como via? Saulo, ele já via Paulo. Porque todo Saulo é temporário. Até hoje, Paulo continua Paulo. O Saulo só foi naquele período. E é assim, na experiência da evolução do Espírito. A verdade é, meus amigos, que o mundo contemporâneo, o mundo atual, a sociedade atual, é feita de muitos conflitos. E à medida que a mentalidade materialista se arraigou ao redor e em torno de nós temos visto o derrubar e o fracasso, a falência da cultura materialista. Zygmunt Bauman, um grande pensador da atualidade, recentemente desencarnado, falava isso nos seus livros sobre sociedade líquida, mundo líquido, né? Que, traduzindo de maneira também muito superficial, é como se a gente vivesse uma era de incertezas absolutas. Tudo é líquido. Não há nada de sólido. Aquelas estruturas do passado sólidas que a gente tinha, de valores que minha avó tinha certeza que era... Não tem mais. Como um historiador, Leandro Carnal, né, bastante conhecido, ele costuma dizer que na época da avó dele, para tomar café, era o café no bule e servia. Agora, até para tomar café é uma complicação. É Edução do Brasil, é Ristretto, é Expresso, é Lungo, é Rosa Baia de Colômbia, é descafeinado, é com pauzinho de canela, é sem pauzinho de canela, é com fenilalanina, com aspartame, com stevia, que aliás é horrível aqui para nós, sucralose, açúcar mascavo, demerara, aspartame, leite sem lactose, é uma complicação. Só por causa de um café. Então, é tantas incertezas e tantas opções. Note bem, antes não tinha tanta opção. Hoje a gente tem tanta opção e as grandes opções que a gente tem não nos deixaram pessoas mais felizes. Até nos relacionamentos amorosos, né? No passado era assim, os noivos se conheciam na lua de mel, né? Os cônjuges, casamentos arranjados por famílias que estruturaram e combinavam arranjo de posse material. Os noivos se conheciam na lua de mel, olha que tragédia. Hoje a pessoa pode conhecer até pelo aplicativo de celular, marca test drive, faz, não sei se isso é bom ou ruim, não estou entrando no mérito, faz, conhece, acontece. Mas eu não tenho visto relações mais saudáveis do que no passado. As relações tão adoecidas quanto aconteciam no passado. Algumas mais felizes, outras mais infelizes. Isso não nos tornou pessoas mais felizes. A possibilidade de maior autonomia e mais opções.
Interessante isso, né? Quão é curiosa a nossa sociedade atual. E esse mundo líquido, sem certezas, sem referências. Do ponto de vista material, nós não temos muita referência. Aquelas referências de exemplo familiar, referências morais, de maneira geral, estou falando de caráter genérico. Há uma espécie de relativismo absoluto. Tudo é relativo, tudo é o que eu sinto. Se é bom para mim, eu faço. Se eu me sinto bem assim, que eu faço. Vida que segue. Não é assim que a gente vê? E às vezes, sem necessariamente nos tornarmos plenos com isso. Eu não estou advogando que no tempo dos nossos avós era melhor. Não era melhor. Aqui para nós, tinha também problemas. Ninguém das gerações passadas vai se orgulhar de ter vivido a época da Segunda Guerra Mundial, do Vietnã, dos genocídios, do comunismo soviético de Stalin, de Mao Tse-tung. Não. Mas, de alguma sorte, nós nos perdemos nesse relativismo, nesse subjetivismo absoluto, onde tudo pode, desde que eu me sinta bem, desde que para ser feliz, só que uma felicidade feita de remorso. Um remorso tóxico, como diz o nosso Flávio Neri. Nós temos vendo crianças que se suicidam. Crianças que precisam de espina para ficar rodando na mão porque estão estressadas. Coitada, não pagou uma conta de luz, mas está estressada. Criança de 9, 10 anos, estressadas. E vai apertando coisa, rodando coisa, porque estão estressadas, para desestressar. Então nós temos visto esse modelo atual da tecnologia que nos ajudou muito, cujo objetivo era nos ajudar a facilitar a comunicação, ajudar a gente a acessar cultura, que na época era inacessível cultura para muita gente, hoje é acessível cultura, possibilidade de conhecimento, de autodidatismo. O que é que aconteceu? Pela nossa cultura individualista e consumista, nós, em função da pós-modernidade, utilizamos essas coisas e nos tornamos solitários. Porque a nossa relação com as pessoas é uma relação também de consumo. E por isso a solidão. Porque eu quero as pessoas para tê-las. Eu não quero contribuir para fazê-las felizes. Eu quero ter alguém para mim. Quase sempre a carência é essa disposição nossa emocional de querer alguém para mim. Quase sempre é ter alguém. Não ser alguém para o outro. Que é muito diferente. Então, essa nossa vida do ter, que desembocou até nas nossas relações, tem gerado, em nosso mundo atual, uma série de problemas. No ambiente acadêmico, nós temos visto o preconceito com relação a essas coisas que estamos falando. O preconceito exacerbado. Se a gente falar em valores espirituais do mundo acadêmico, a gente é visto como um monstro sagrado, um elefante branco. Uma coisa exótica. Quando, na verdade, essas discussões já deveriam estar muito mais avançadas no terreno acadêmico. Nós temos visto atualmente religiosos materialistas. Olha que coisa. Porque é religioso na conceituação, mas no sentimento e na vivência tem uma conduta de materialista. Por isso, quando a gente diz que é necessário mudar a nossa mentalidade, o ponto de vista de Allan Kardec, que é essa ressignificação do mundo, dá um sentido diferente, não é apenas mudar um pensamento, porque o mundo do pensamento volta. Não é assim mudar a ideia. É mudar o pensamento no sentido do conjunto da minha forma de ver as coisas. Minha atitude psíquica perante a vida. É essa mudança de pensamento que vai contar. E o que é que a gente tem visto? Tem visto que a nossa sociedade, como está aí, não está funcionando. Pessoas adoecendo, a depressão, sintomas que a nossa alma não vai bem. Que, aliás, esses transtornos da emoção já são convites à interiorização. Porque a pessoa que deprime acaba se interiorizando. A pessoa que entra num conflito para olhar mais para si. É um convite da vida para se olhar. E o que é que a gente faz? Se hipermedica, mas não reflete. Eu não estou contra a medicação. A medicação é muito bem-vinda em alguns quadros. Mas eu quero reprimir os sintomas medicando-me apenas e não mais fazendo coisa nenhuma. Como se o meu processo apenas fosse químico. Não existe um processo apenas químico. Dizem os melhores especialistas. E na doutrina espírita nós sabemos que a depressão, embora possa ter um caráter químico, é uma problemática do espírito que se manifesta no corpo. Afirma Joana de Ângeles em uma das suas obras. Então a ressignificação é olhar para a vida com um olhar sempre renovado.
Chico Xavier tem uma frase que ele dizia: o que eu mais aprendi na doutrina espírita é que todo dia eu preciso me renovar. Eu preciso me olhar e olhar as coisas de maneira cada vez diferente. Essa é a reforma moral. A mudança de visão constante. É olhar os defeitos, como diz Flávio aqui, não como algo que deve ser reprimido, eliminado. Os defeitos não serão reprimidos, diz Emmanuel, não serão destruídos, serão transformados. A parábola do joio e do trigo, que Jesus conta e encerra a parábola quando o Senhor queria arrancar o joio do trigo, aliás, um dos servos seus, e o Senhor diz: não, deixa os dois crescerem, porque se a gente arrancar agora, arrancará os dois. Deixa crescer e depois nós afastaremos. É que vale dizer que do joio sai o trigo também. Dos vícios saem as virtudes. Se você olha o cristianismo e não vê uma ressignificação constante da vida, você ainda não entendeu o cristianismo. Porque cristianismo é das mensagens, a mensagem que convida a gente o tempo todo na ressignificação. Você é capaz de imaginar que o maior palestrante do cristianismo foi o mais feroz perseguidor, o mais inteligente, o mais tirânico, o mais cruel, e que foi ele que levou a mensagem cristã para o mundo inteiro? Quer dizer, eu fico pensando, Jesus é um negócio difícil de entender, viu? Mas sabe o que é? É que Saulo já tinha as características de Paulo em germe, dormindo. Determinação, persistência, só que a dose levava ele para o fanatismo, ele era obsessivo, era um sujeito intragável aqui para nós. Chato, prepotente, mas a dose, era uma questão de dose. A dose tornou ele determinado, constante, disciplinado. Tinha que ter um temperamento daquele. Aí você pega um sujeito como Pedro, temperamental, nervoso, neurastênico, instável emocionalmente, e Jesus coloca como líder do grupo. Olha que, eu acho que em gestão de pessoas, Jesus não foi um sucesso não, viu? Se a gente pensar em termos humanos. Mas é dali que retirou as grandes virtudes do apóstolo Pedro. É dali. Sabe por quê? Porque Pedro não se conhecia. Foi o erro dele. O erro de ele ter negado Jesus, quando ele diz: não, mestre, eu não negarei, eu irei contigo. Não era uma mentira. Ele achava, é porque ele ainda não conhecia os próprios limites. O erro dele foi ótimo, porque fez ele ir até o fundo do poço e reconhecer as suas limitações. Os erros fazem isso com a gente. A gente perde um pouco aquela cara de metida besta, de preconceituoso, e passa a olhar as pessoas de maneira mais igual. Então ele errou. Depois daquilo, quem leu Paulo e Estevão vê Pedro abraçando as pessoas. Alguém chegava com algum olhar preconceituoso. Meu amigo, eu sei o que é isso. Eu neguei Jesus e acolhi as pessoas. Foi um exemplo para todos os apóstolos, mas precisou do erro antes, do equívoco antes. Foi o equívoco que fez ele amadurecer. Olha que eu olho Jesus. A gente tem um grupo, né, raciocínios espíritas, e aí lidando com pessoas, os atritos, as dificuldades, a dificuldade de comunicação. É natural, todo grupo. Estamos aqui com a direção do irmão Sheila, Milane, Luiz e outros. E ele sabe melhor do que eu o que é lidar com pessoas, como é desafiante. E às vezes a gente, na primeira dificuldade, fala, a gente tem que expulsar essa pessoa do grupo. Eu fiquei pensando, Jesus sabia de tudo de Judas e não expulsou ele do grupo de Judas. Quer dizer, sabia que Judas tinha aquelas tendências. Você já imaginou? Ele sabia e não expulsou Judas do grupo, manteve. Então essa é uma tendência, e eu costumo dizer, quem quiser sair do grupo, sai porque quer. Eu não vou expulsar ninguém para depois não dizer por aí que Flávio expulsou fulano Beltrano. Então, esse convite à ressignificação está presente. Está presente. O cristianismo me fascina. Já estamos para acabar. O cristianismo me fascina. Porque o cristianismo me convida a pensar nessa ressignificação do olhar da vida. A agressividade, em psicologia, a agressividade não é necessariamente violência. A agressividade é tônus emocional, é paixão. A agressividade de Saulo foi a mesma que tornou ele Paulo, só direcionada para o lugar certo. O temperamento de Pedro fez ele dedicado, direcionado para o lugar certo. Quer ver uma outra coisa? Sabe qual foi o maior diálogo de Jesus sobre o amor fraterno, sublimado e incondicional? Sabe com quem foi? Maria Madalena. Quem leu Boa Nova vai ver que o diálogo mais profundo sobre amor, Jesus teve com Maria de Madalena. Percebeu? Amor, sexualidade, promiscuidade, é um amor primitivo, é um amor sensualista, é um amor ainda primário, infantil. Dali, tornou-se
Maria Madalena e mais tarde, séculos depois, Teresa de Ávila, que volta à Terra, chamando Jesus de meu noivo, a grande dedicada do Carmelo, que era ela de volta, reencarnada. Então, nós temos esses conceitos. O cristianismo é todo um convite à ressignificação da vida. A cruz é a ressignificação suprema, porque a cruz era instrumento de vergonha. Era instrumento... Olha, crucificação na época de Jesus, já falei aqui num grupo de estudo, crucificação na época de Jesus era coisa que acontecia toda semana. Então, quando Jesus foi crucificado, certamente não saiu no Instagram. Não foi muito curtido, não recebeu muitas curtidas, muitas visualizações. Porque era uma coisa, era um hábito dos fenícios, era uma cultura muito popularizada na época. Então, a crucificação era a pena de morte mais ultrajante, mais indigna. E ali Jesus transforma aquele instrumento de humilhação total em um símbolo de vitória e de ascensão. De ascensão. Nunca mais crucificação representou a mesma coisa. E os espíritos sempre me lembraram em reunião mediúnica que quando ele está no momento final, os pés não estavam no chão, porque ele não era da terra, e nem era do céu, é a ponte que liga a terra com o céu. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Na atitude vertical de quem leva, e na atitude horizontal de quem abraça, ele colocou, está lá no Evangelho, perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. E um espírito amigo sempre me recorda o seguinte, ele estava pedindo a Deus perdão, porque para ele já estava tudo perdoado. Ele estava pedindo clemência nos processos de resgate da lei de causa e efeito. Porque para ele não havia mágoa. Crucificação para Jesus é café pequeno aqui para nós. Porque é um construtor, um governador espiritual da terra. Crucificação é para Joana d'Arc, é para Hus, é para Francisco de Assis, que são espíritos respeitáveis. Mas, porque a gente acha que Jesus é aquele homem nazareno, galileu, barbudo, e que morreu na cruz e que deu a vida por nós. Isso é parte da história. Jesus é muito mais do que isso. Tanto é que numa conversa de cachorro grande, ele com os fariseus, e os fariseus começam a dizer, você não é filho de Abraão. Ser filho de Abraão significava respeitar a lei, porque a lei, representada por Moisés, remetia a Abraão, que era o maior dos patriarcas, era o primeiro, né, do monoteísmo. Então dizer que alguém não era filho de Abraão era nesse sentido, é uma expressão idiomática. E aí está lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Ele diz uma coisa que até hoje a gente treme nas bases. Imagine ele olhando para os fariseus, doutor da lei, dizendo, antes que Abraão fosse, eu já era. Quer dizer, imagine como deve ter sido na época. Deve ser aquele negócio de um olhando para o outro e dizer, e agora? Tira selfie ou não? O que eu quero dizer com tudo isso, meus amigos, é que ressignificar é dar o valor que as coisas têm e sempre renovar o nosso olhar, porque se estamos caminhando e evoluindo, é necessário sempre acompanhar o processo evolutivo com um olhar de acordo com ele, de acordo com as nossas necessidades. A criança tem condutas que são compatíveis com a infância, mas se um adulto continuar com comportamentos que tinha na infância, já são incompatíveis, inadequados e até inconvenientes. Saber acompanhar, saber atender às necessidades da alma, saber olhar para o lado positivo das coisas. Há uma parábola que Humberto de Campos conta, Jesus passando com os apóstolos e para com um cachorro morto. E todo mundo começa a reclamar, primeiro o cheiro do cadáver, depois os insetos em cima, e cada um começa a adjetivar negativamente. Jesus se aproxima, olha e diz que lindos dentes tinha esse cão. Quer dizer, ninguém reparou nos dentes. É claro que não é ser poliana e achar tudo lindo, tudo bom, porque isso é um erro também. E eu acho que tem espíritas que saíram da casinha nesse sentido. Tem espíritas que não entenderam a questão do pensamento positivo. Então, como é que você está? Tem que dizer que está bem, porque senão fica pior. Não, não está bem, não está bem. Eu não sei onde é que leram isso. Não, o pensamento é positivo. Aí, a mãe da pessoa morreu, a pessoa tem que chegar aqui na casa e dizer, não, estou ótimo, acabei de enterrar meus pais. Tem que tomar risperidona, Aldol, porque está fora da realidade. Não é essa a questão. Não entendeu o que é pensamento positivo. Pensamento positivo não é negar o meu estado atual, o meu momento. É saber que eu estou. Não sou eu quem é, sou eu quem está. É temporário. Então, é essa visão, é essa noção
que nós devemos ter. Não é ser, portanto, poliana. Não é ser, portanto, negativo. Mas não é também achar que a gente não pode passar por experiências negativas. A vida emocional saudável é vida de alto e baixo. Tristeza faz parte da saúde mental. Saúde mental é uma oscilação de alegria e tristeza. Agora, o problema é ficar na tristeza. É se manter na tristeza. Ressignificar o nosso olhar. Olhar as coisas não nesse sentido. Novamente, o Espiritismo não diz que a gente não pode pensar no mal. São Luís tem uma mensagem que diz: seria um erro a gente não olhar o mal onde o mal não está. Porque seria, inclusive, fechar os olhos para onde o mal existe e aonde a gente pode atuar para diminuí-lo. Mas não é usar as armas da violência para acabar com o mal. Como diz André Luiz. Não grite contra a escuridão, acenda uma luz. Não use armas da violência para acabar com a violência. Porque você vai só aumentar. Às vezes a gente quer acabar com o mal, resultando em outros males. Então é essa mais ou menos a mentalidade que nós devemos evitar. E sobretudo entender que a ressignificação é uma mudança de atitude, não apenas do pensamento, mas uma mudança de atitude perante a vida. E a atitude aqui eu englobo pensamento, sentimento e valores. Dentro dessa mudança a gente oscila, tem momentos que a gente está melhor, está pior, faz parte da saúde. Mas a gente não perde esses valores que é o padrão do nosso funcionamento. Aí eu pergunto, você já sabe como é que você funciona? Eu não estou dizendo o que é que passa pela sua cabeça, porque saber o que é que você pensa é fácil. Mas como é que você funciona para chegar aonde você pensa? Porque para você ressignificar, esse processo de autoconhecimento descrito lá no Livro dos Espíritos passa por isso. Você saber qual é o padrão do seu funcionamento, isso é, as características que predominam no seu mundo interior. As que predominam, porque você tem tudo. Você tem as mais diversas características. Você age de maneira generosa em alguns momentos, age de maneira colérica, bem humana em outros momentos. Mas o que é que predomina e o que é que precisa ser evitado, o que é que precisa ser exercitado. E isso você vai aprender no cotidiano, no exercício. Só para concluir, eu me recordo que Hilário Silva conta, em uma das mensagens psicografadas por Chico Xavier, que na Federação Espírita Brasileira, Frederico Júnior, o grande médium da época, dá uma mensagem de Bittencourt Sampaio. E em determinado momento o Bittencourt Sampaio vai dizer: meus amigos, é no cotidiano que a gente se revela. É nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas. Porque a gente acha que a gente vai evoluir assim. A gente vê um mendigo na rua, carrega o mendigo, bota no carro, carrega e leva. Não, isso daí é uma atitude generosa. Mas você não vai evoluir com isso. Porque você pode fazer isso até por conta dos holofotes e dos aplausos. Mas quem garante que você mudou internamente com isso? Quem garante que você não fica a mesma pessoa? Eu não estou negando que o bem é sempre o bem e a generosidade sempre fica. Eu estou dizendo que a evolução é muito mais difícil. E a evolução é no cotidiano, no dia a dia, nas atitudes que ninguém vê, que ninguém fica sabendo, nos pequenos exercícios, nas fisioterapias espirituais que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, no cotidiano. E aí Bittencourt Sampaio falando: o tom da nossa voz no dia a dia revela muito de nós. A nossa forma de se dirigir aos outros, as nossas atitudes, os nossos gestos. Porque você pode carregar um doente na rua e botar no carro. Mas você evolui mais fazendo isso um dia, ou você carregando seu filho doente a vida inteira. Porque aquela atitude de carregar o filho, que mais tarde vai reconhecer ou não, não sabemos. A vida é interessante, né? A gente oferece do bem, nossos filhos talvez nunca entendam o amor que a gente tem por eles. Nunca vão entender. Aí quando eles, se é o caso, que se tornam pais, que eles vivenciam a experiência da paternidade e da maternidade, e vê o trabalho que dá, e as coisas dizem assim: agora eu estou começando a dar valor mais aos meus pais, agora eu entendo eles melhor, etc. Só que eu não tenho como retribuir a eles mais. Muitas vezes não tenho. O que é que eu vou fazer? Eu vou retribuir ao filho que vem, que não vai retribuir a mim. A evolução espiritual é a mesma coisa. Em algum momento evolutivo, a gente foi ingrato com alguém. A gente reagiu mal, porque era a nossa infância espiritual. Talvez a gente não consiga retribuir com aquela pessoa que já evoluiu, já tem outro patamar. Mas o amor, nós recebemos e espalhamos. Porque senão é uma questão exclusivista só com um.
E o amor a gente espalha. Em gratidão àquele que a gente não pôde retribuir na época, porque não tínhamos maturidade, a gente agora pulveriza, a gente agora socializa, a gente agora disponibiliza. E aí, Bittencourt Sampaio falando, alguém chega na mediúnica e começa a bater atrasado. Em nossa sessão mediúnica, eu costumo dizer, se Jesus chegar atrasado, Jesus não entra. Chegou o horário, a gente tranca a porta, os atrasadinhos ficam batendo, mas já sabem. Inclusive eu, quando eu chego atrasado. Então, fica para depois acompanhar a avaliação. E eles começaram uma pessoa começou a bater, insistiu e começou a aumentar a agressividade. Na Federação Espírita Brasileira, isso é contado por Hilário Silva em A Vida Escreve. E aí, em determinado momento, o Bittencourt Sampaio, por Frederico Júnior, incorporado, parou, olhou para os presentes que não sabia o que fazer e disse assim, veja, meus amigos, esse é um caso, um exemplo fantástico para a gente examinar aqui o nosso assunto de hoje. O nosso amigo que está do outro lado da porta é um exemplo de cortesia, de camaradagem, de sociabilidade, mas ainda não conquistou a virtude verdadeira da paciência. Olhe como o tom que ele bate na porta. Meu Deus, eu fiquei pensando na campainha, na buzina do carro. Eu disse, meu Deus, eu tenho que botar minhas barbas de molho. A forma como a gente toca a campainha, o tom de voz, a forma como a gente bate na porta, diz muito de nós, da nossa agressividade, do nosso medo. São nesses pequenos gestos do cotidiano. Por isso que a convivência é um negócio difícil. Por isso que a convivência é um desafio. Porque a convivência é um meio de aprimoramento. A caridade é um meio de aprimoramento. A ação filantrópica, social, etc., é um meio para eu me aprimorar. Se eu não fizer, os excluídos, os necessitados vão estar aí e vão ser ajudados por outro. Eles sobreviveram até agora sem mim e vão continuar sobrevivendo. Eles são oportunidades para eu treinar a generosidade e eu crescer. Mas são meios. Emmanuel vai dizer, as limitações que você vê no mundo externo são convites da vida para que você descubra as suas limitações interiores. E no exercício de superar as limitações de fora, você desenvolve e supera as limitações internas. Quando você superar suas limitações internas, as limitações de fora já não existem mais por falta de caráter pedagógico. Ressignificar, portanto, tem a ver com isso. O que é que eu quero dizer com isso? Que a gente faz por fora para um dia construir por dentro. A gente realiza por fora para desenvolver por dentro. Divaldo Franco é Divaldo Franco não pela Mansão do Caminho, mas porque na Mansão do Caminho, na experiência da instituição que ele elaborou, no trabalho de crianças, ele construiu uma Mansão do Caminho dentro dele. E ele leva essa Mansão do Caminho dentro dele. Essa é a proposta. Chico Xavier é Chico Xavier porque ele construiu a obra interna através da experiência exterior. Por isso, o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Está dentro de vós. Esse é o caráter da ressignificação. Por isso, parabenizo a irmã Sheila, parabenizo os meus amigos aqui que organizaram o evento, porque ressignificar é olhar sempre de maneira renovada em prol da nossa transformação moral, do nosso crescimento interior para melhor. Muito obrigado, muita paz.